E aí, pessoal, meu nome é Álvaro Júnior, não é Álvaro Gade. E eu sou Elias Raul. Mais um episódio, hein? Mais um, e hoje a gente está aqui com um irmão amado do Senhor, Elivelton. Esse Diga aí, cara Elivelton, aí, se apresenta aí. Muito obrigado pelo convite, gente. Amo muito vocês. Sejam todos bem-vindos. Os que estão aqui, os que estão online, que vai assistir em casa. Eu acho que vai ser um tempo precioso aqui na mesa. É isso Obrigado, aí. uma honra isso estar aí. aqui com vocês. Massa, antes de dar início mesmo, de começar aqui, Agradecer mais uma vez, né, cara? vai Nossos falar aí, Elias, patrocinadores. você é o cara do Do patrocínio. patrocínio, né, cara? Agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, que é a primeira Turbo Fibra, né, que tá colaborando bastante com o nosso podcast. Chegaram junto, foram os primeiros, né, a chegar junto e abraçaram a causa, né? Então, se você tem alguma rede, alguma que você tá tendo dor de cabeça, entre em contato com os caras, algum comércio, então casa mesmo, eles que estão fazendo toda essa estrutura aí. E o nosso segundo patrocinador é ele, né, velho? Oh, esse cara! O cara é top Wesley demais. Antenas. O Vem sendo famoso- um cara forte, meu amigo. Mano, o cara que a gente conversou, ele falou assim, eu vou ajudar! Eu vou Vou ajudar! Uau. Elivelton, Muito- improvável. É mesmo? Mano. Improvável, assim, aqui da tribo. Da casa, fruto da casa. E assim, Deus tem abençoado muito ele com esse trabalho. E é isso aí, você que Wesley quer Antenas. colocar um sinal digital na sua casa, é só falar com esse Fala cara com aí. esse que cara, esse- Wesley Antenas. Se você recebe Bolsa Família, ou também é aposentado, você entra em contato com eles, que E você ganha vai de estar grátis. ganhando de graça. Mas Uau, se você não que legal. ganha, se você não ganha, como é o nome? Auxílio, Bolsa alguma Família, coisa? você pode solicitar também em particular. Eles vendem antenas. É isso E aí. é isso aí. É isso aí. Gente, hoje a gente tá aí com o Elivelton. Tamo Eu junto, meu amigo. Conheci esse irmão na fé um tempo atrás, ele veio aqui. Ele marcou assim, tava numa igreja aqui em Juazeiro. Verdade, Falou, cara, eu verdade. quero te conhecer e tal. Tem todo gregoriano a gente tem que conhecer, né, Todo cara? mundo que andou com o Gregório um tempo já, tempo já se aonde? conectando. Foi assim vai que o também. pastor verdade. falou, vai ter que chamar um cara. Ele andou com o Gregório, todo mundo vai, então traz. Então Traz. E aí ele veio aqui, a gente sentou um pouquinho, foi bem corrido, né? Sim. E a gente, cara, é assim, cara, quem tá indo pro mesmo lugar se encontra no caminho. Se encontra. Né? E graças a Deus, assim, Deus tem dado esse privilégio de sentar aqui à mesa com a gente. Sim. É homens que estão olhando pro mesmo lugar. Verdade. Sabe? Isso é top demais. Eu quero que você se apresente melhor aí, Amém, conte um meu pouquinho da sua trajetória. Vamos falar um pouquinho do teu testemunho. Ele tava aqui nos bastidores, mano. Tá doido, só dando aula aqui. Caraca! A gente já tava com fome Já antes tinha de começar a começado, comida. Pra quem não sabe também, Elivelton, ele tem um trabalho lá no Haiti, né? Logo, logo a gente vai estar falando aí. Eu acho top demais, cara, Sim. isso. E o Senhor, ele tem nos levado nesses dias pra cá, nos direcionado a ser uma plataforma de missões. Uau. Né? Até então, a gente teve uma escola missionária há muito tempo atrás, Gregório ministrou nela. Há muito tempo atrás, foi tempo, em então. 2014. 2013 ou 2014. E alguns ministros vieram aqui e foi um tempo muito legal, mas aí teve um período que o Senhor falou assim, agora você para um pouco, né? E vou te levar para um outro lugar. E a gente Aham. começou a trabalhar estruturando a igreja local, Sim. né? Investindo na missão local. Uhum. E chegou uma época agora que o Senhor está falando, agora eu vou levar vocês de volta a entrarem nesse lugar de Essa é a missões, identidade onde tudo começou, onde né? tudo começou. E todo Então, mundo queria, né? Era a volta da escola, só que eu acho que foi no tempo certo, cara. Vocês viveram muito missões urbanas, né? O começo foi missão cara, urbana foi- da igreja. E tudo iniciou na rua. Aham. Um bando de improvável. A gente falou assim, cara, o que a gente vai fazer? Tal, e a gente se reunia para orar tal, Uau. e fazer um sopão. E o Senhor começou a trazer gente, só improvável, cara, Uhum. saindo do crack. A nossa liderança era uma mulher que era uma prostituta. O outro tinha resgatar saído. das drogas. O outro que saiu do crack, né? O Eric era o único normal. Era Uhum. O Márcio era maluco também. Eu. Aham. E a gente começou assim, E dando... o bom da igreja era Tiner, né? O cheirinho Cara, da a igreja. igreja, no começo, a igreja fedia tine, cara. Imagina, cara. Que a galera vinha da rua, aí dava aquele cheiro de tine. Meu carro ficava Meu podre. Deus. E assim, até hoje, tem o pastor Jefferson. O pastor Jefferson tava na rua pregando pro morador de rua, ele parou assim a moto. Aí terminei de pregar, assim, ele chegou e falou assim, ei, como é que eu faço pra andar com você? A igreja começou assim. Só caminha, só Vambora, vamos. vamos andar junto. E a galera foi indo e virou a tribo de Gade, né? Então Uau, o Senhor tá cara. levando a gente de volta a essa plataforma Tem de sido muito missões, bom esse cara. tempo. Eu acho que tudo começa com a igreja local em missão. Se você for falar de missões, não existe missões sem igreja e não existe igreja sem missões, né? Um coexiste no Um outro, coexiste com o outro. Lausanne falava sobre isso e todos os materiais de Lausanne falavam sobre a questão da igreja
que vive missões em tempo integral. Uau. Então, a grande comissão, ou a missão de Deus, ou o mandato cultural do homem, do jeito que quiser falar, eu creio que tudo começa a partir de uma igreja posicionada que vive missão onde ela está. Isso seja no contexto sertanejo, seja no contexto de missão urbana, seja no contexto transcultural, seja no contexto de linguística interna, nacional, ou uma linguística de uma oralidade transcultural para fora do país, que quer que seja. Mas é uma igreja posicionada no seu contexto. Né? Então, eu não creio em missões fora da igreja. Isso aí. Então, filantropia... já vou entrar em alguns temas um pouco... Mas vamos vendo aí, tá, gente? Isso é necessário, cara. Meu Deus, Eu não isso é creio necessário. em missões, em filantropia, simplesmente. Permeia por filantropia, permeia por assistência social. Mas missões, de fato, é a igreja posicionada, né, cumprindo o papel dela junto ao seu noivo. Então, Amém. Jesus não vai voltar para buscar uma associação, não vai voltar para buscar uma ONG, não vai Só, né? voltar para buscar uma OCIP, vai voltar para buscar a igreja. Isso aí. Então, tudo aquilo que foge da igreja, então, eu acho que é prótese, né? Não é corpo. Com certeza. Não tem sangue, não tem vida. E os nossos dias a gente vê muito autoenvio, né, cara? Isso é um perigo. Aquele cara que pega assim, não, eu me consagro... Eu me unjo, e eu me envio. E eu me sustento, né? Não, e às vezes até Deus falou com ele, só que ele não quer participar do processo. O processo. E o processo é pela igreja, E cara. é onde você Exato. é lapidado, né, mano? A igreja local, ela faz isso. Eu trabalho com muitos jovens e a galera, assim, eu já vi muito isso. A galera vê os projetos missionários e tal, a gente receber aqui. Pô, pastor, eu É quero ir- incrível as eu quero- atividades ministeriais. E entra naquele romantismo também, né? De, poxa, eu vou salvar o mundo e tal. E tu vê que são pessoas, às vezes, que tá num processo que tem que ser polido ainda, mas ele não quer passar por ali, entendeu? Ele quer pular etapas. Eu acho que esse é o problema hoje, falando a nível de igreja aqui no Brasil, de uma juventude que a gente sabe que existe palavras proféticas no Nordeste, no Sertão, etc., de envio para as nações, palavras sobre celeiros, sobre uma geração profética, apostólica, de envio, mas precisamos entender os pilares desse processo. A gente estava falando agora há pouco de Atos 6, se o fundamento é uma igreja que vive a devoção ao Senhor, sobretudo, então, a partir do lugar da devoção, oração e palavra, existe o serviço da mesa. Então, estamos falando, se você pegar Atos 6, ele vai falar sobre as 3 prioridades, as 3 coisas são importantes, ok? A oração, a meditação na palavra, a adoração ao Senhor e o serviço da mesa. Isso quer dizer que, por exemplo, se você for ver ali em Lucas capítulo 10, versículo 41, 42, quem estava errado ali? Maria ou Marta? As 2 coisas são importantes. Exato. As 2 coisas são importantes. Então, a adoração, ela é importante, né? O serviço é importante. E, inclusive, a gente fala, no contexto de missão, sobre onde é que está Lázaro. Lázaro representa o amigo. O amigo de oração, ele às vezes nem aparece no texto, mas ele é fundamental. Então, as 3 coisas são importantes. Então, se o avivamento que vai acontecer, ele vai acontecer para restaurar a adoração da igreja, a intercessão da igreja e o serviço, a missão da igreja, Êxodo capítulo 17, né? Moisés de mãos erguidas, Arão e Hugo sustentando suas mãos, Josué vencendo a batalha, a adoração, a oração e a missão. Então, isso quer dizer que terá que ser resgatado nos missionários, na juventude, na igreja no Brasil, esse estilo de vida, que não é simplesmente fazer o serviço social. Sim. Orfanato, asilo, casa de recuperação, Qualquer ONG faz isso. hospital, ONG, entregar cesta básica. Não. Parte de um pressuposto de adoração, oração, e a partir disso você cumpre a sua missão. É aquela parada do sacerdócio vertical me Pra leva a Deus, exercer o sacerdócio horizontal. Você E falou essa tudo, parada velho. do Moisés, né, se você tirar qualquer um desses elementos, não teria vitória na guerra. Porque faz parte. É o tripé da igreja. Exato. O tripé da igreja é adoração, oração e missão. Se você tira uma dessas coisas, não existe. É igual as 2 pernas que a gente crê num fundamento apostólico e profético. O apostólico, ele tem que andar junto com o profético tem que andar junto com o apostólico.
Só que durante muito tempo, o pastor Luiz Hermínio fala muito sobre isso, né? A gente pensou que era uma igreja que ela tinha uma cobertura apostólica e um fundamento pastoral ou profético, mas teria que ser ao contrário. Um fundamento apostólico, aqueles que vão primeiro, abrem caminho, e o apostólico, abrindo parênteses, não é aquele apostólico simplesmente de bispado, episcopado, de cobertura, não. É aquele precursor que abre caminho, que às vezes ninguém conhece, que está num lugar que ninguém quer ir, que ele vai desbravar, vai preparar um caminho, ele vai morrer primeiro, ele vai ser esse missionário, que a palavra apostoléus, apostolos, ele tem a ver com o Ronaldo Lindório, fala sobre isso, inclusive, estava falando com ele agora há pouco, está no hospital, né? Um abraço, inclusive, ao nosso querido irmão Ronaldo Lindório, foi para nós, um general de missões, né? Um cara que abriu muito a nossa mente da igreja brasileira no quesito de missões. Estava falando exatamente sobre isso, né? O apostoléus, o apostolos, é a pedrinha enviada para longe. Então, o missionário, ele é esse apostólico. Então, todo apóstolo que ele não é missionário tem alguma coisa errada. Ele tem que ser aquele que vai primeiro. Ele tem que entrar nesse lugar de primazia. Às vezes, ele vai ser o primeiro a evangelizar, o primeiro a pastorear, o primeiro a profetizar, o primeiro a ensinar, o primeiro até ir embora. Uau. Entendeu? O Fazia, ciclo? né? Exato. Então, assim, é uma compreensão que a movimentação profética, ela vem para dar instrução. Mas você não acha que foi muito deturpado, né, cara? Essa questão dos 5 ministérios no Brasil, Sim, né? sim. Ainda mais a questão do apóstolo, né? Uhum. Muitos lugares, assim, o apóstolo é aquele que tem uma montoeira de igreja e vários... Dezenas de pastores debaixo da cobertura. E Coisa também do tem tal. lugares que colocaram como hierarquia. Tipo assim, o último lugar é o apóstolo. Você é apóstolo, você é o maioral. Depois da disso igreja. é serafim, ou coisa do tipo. Não. Mas não, muito pelo contrário. A gente vê os 5 ministérios como se fosse assim. Então, assim, na verdade, se fosse colocar para ter, ao meu entendimento, um maior aí, seria o mestre. Porque quanto mais é dado, mais... Então, aquele cara que mais ensina... Eu acho que ele teria que ser... Ele tem mais responsabilidade. Sim. Aí daquele que faz um dos meus pequeninos errarem. Então, na verdade, o apóstolo ele deve ser o menor. É a estrutura, é o fundamento. E por ser desbravador, cara, é violento demais isso, cara. É o que mais sofre. Todos os apóstolos morreram, cara. Só João fica lá para morrer na ilha de Patmos por causa de uma palavra específica, de uma revelação específica. Eu tava lendo 2 Timóteo 4, a última carta de Paulo, né? E aí, cara, é bem... 2 Timóteo 4, ele vai falar bem assim, Demas me abandonou, todo mundo me abandonou, todo mundo foi embora, ficou Lucas. Aí ele pede pra trazer a herança dele, do melhor amigo dele, que é uma capa e alguns livros. E apressa-te, Timóteo. Eu falo, caraca, aquele me deu um sentimento. E até Marcos, né, lá atrás. Manda Marcos pra mim, por favor, Marcos. Que tá... Sabe, esse sentimento de tipo assim, cara, eu tô abandonado, mas a convicção de que o Senhor, eu tô já pra encontrar meu melhor amigo. Exato. Então, tanto faz. Isso, ele tinha um fundamento, né? Então, eu acredito que esses precursores, essas pessoas que vão na frente, esses missionários, eles vão procurar os amigos de Deus, se afastarem desse relacionamento, ou religarem, né? De fato, o Deus que implantou o desejo pela eternidade em todo homem, Eclesiastes 3, por causa da queda desse homem, rompeu essa aliança, essa amizade, esse relacionamento. Qual é o papel de um apóstolo, ou de um missionário, de uma pedrinha enviada? É anunciar essas nações que esse Deus ainda continua amando eles. Aleluia. É anunciar que ele está voltando e que ele espera nesse último culto, ou nesses últimos ajuntamentos apostólicos proféticos, é necessário eles estarem ali, louvando ao Senhor, adorando a Ele, na sua língua, com a sua cor, com a sua raça, com a sua etnia. Aleluia. Porque Apocalipse 5, se for fazer um parâmetro de que... É interessante, tá conversando isso com o Gessé. Gessé gravou esses dias com vocês, né? Tava lá em Portugal com ele. Ele fala, ele fala que se Apocalipse 4 é um convite de Deus a ir para um culto, a João, sobe aqui e vem ver, vem fazer parte desse culto, eu disse para Gessé, então o capítulo 5, dentro desse último ajuntamento, nesse culto é necessário nós, ou a igreja, anunciar a outras tribos, raças, etnias, povos e línguas, que é necessária a adoração deles também nesse culto. Aleluia. Então, se no começo, nos primeiros ajuntamentos, o clamor do Senhor para Adão é, onde você está? O segundo clamor é a Caim, cadê o seu irmão? Então agora, nos últimos ajuntamentos, Deus resgatando o nosso relacionamento com ele,
a nossa aliança com ele, a nossa amizade com ele, devoção, adoração, oração. E também resgatando o senso de responsabilidade pelos nossos irmãos. Sim. Onde está o teu irmão? Onde está? Cadê as nações? Cadê as tribos? Né? Uau. A tribo de Gad está aqui. Ok, mas naquele dia vai ter que estar outras tribos. Sim. Onde está? Uau. Então é esse senso de responsabilidade. A tribo de Gad disponível para Deus, Adão, mas aí a tribo de Gad também disponível para anunciar e ir atrás dos seus irmãos, as outras tribos. Então, quando você olha para Apocalipse 5, 6, você vê aquelas tribos, que são 144 mil, 140 e poucas mil, tem pessoas que pensam, aí entra as heresias, né, as seitas, que vai ser só o número daquele quantitativo que vai ser salvo. Não, mas é uma parte de cada tribo. Não é uma parte de cada raça, uma parte de cada etnia. Se a Bíblia diz que vai ter gente de toda a língua, toda a raça, toda a nação, então eu creio, meu amigo. Eu creio que essa é a minha responsabilidade. Anunciar para eles que eles precisam estar nesse último culto. E é muito louco ver também que é a terceira onda de avivamento, que é as palavras do Brasil. O Brasil é uma mistura de raças, povos, etnias. Isso. Muito profético. É uma movimentação migratória, né? Sim. Eu acredito muito, assim, na geração de jovens dos nossos dias, sabe? Que vão ser flechas enviadas, assim. É uma galera que eu vejo, cara. Eu vejo isso claramente. Até a questão da Cora. Cora era uma filha nossa aqui. Cora e Felipe, que estão... Felipe, sim. na Cachoeira. E aí eu, conversando com o Felipe, a convicção do Felipe, pô, cara, eu sinto que eu nasci pra isso, pra morrer por uma causa, sabe? E ser um mártir. É muito louco. Cara, ele falando isso, ele pregou aqui, Cora, a mudança drástica de Cora, filha única, aquela pessoa individualista, e ela foi para um acampamento de missões, Deus ativou ela, e ela falou, cara, eu quero ir para um país perseguido. Sim. E eu tô vendo uma movimentação nos céus, cara, para entrar nos lugares precários, nos lugares onde muitos estão correndo. Deus vai levantar uma galera resiliente, uma galera de jovem para alcançar esses povos que ainda não foram alcançados, em lugares de perseguição de verdade, mano. Eu vejo isso. Paulo vai falar sobre isso também, né? Sobre, a gente chama de, dentro da missiologia do Novo Testamento, da teologia paulina da missão. É um foco, uma ênfase nos povos não alcançados, que ele vai dizer aonde Cristo não foi anunciado. Então, a prioridade da igreja, no quesito missional, deveria ser esse, né? De prioridades, teria que ser a prioridade A. 1.1, aonde Cristo não foi anunciado. Então, eu creio que nesse processo de caminho de volta que a gente está fazendo para Israel, que a unção, ela vem de cima para baixo, ok? Salmo 133. Sim. É como um óleo que desce da cabeça, a barba, as vestes, né? O evangelho, ele vem de alto a baixo. Ele veio do Oriente ao Ocidente, ok? Então, o que acontece agora nos últimos dias? Estamos fazendo o caminho de volta, ok? Aleluia. Então, agora é necessário aqueles que receberam algo do Senhor por meio de outros irmãos mais velhos, fazer esse caminho de volta, inclusive que passa pela América Latina, América do Norte. Então, nós brasileiros juntos, cooperando com os latinos, que coopera com o norte da América Latina, com os Estados Unidos, Canadá, etc. E aí que coopera com o continente europeu, que hoje 2%, 3% de cristianismo, cada país daquele, cara, tem estado que não tem igreja. Meu Deus. E coopera com a revangelização da Europa, que foi plataforma de grandes avivamentos e etc. Que coopera com a entrada para o Oriente Médio. Também 1,5%, 2,5% de cristianismo. E aí entra Israel. E aí, homens maduros que cooperam com a evangelização dos povos judeus não messiânicos. Então vai ter que ser desenvolvido um trabalho linguístico, os missionários jovens cheios do fogo do Espírito, posicionados profeticamente, mas também preparados, né? Preparados na linguística. Porque tem muito missionário, muito jovem que está eufórico de fazer missões, mas às vezes ele não quer pegar um inglês, não quer pegar um francês, não quer pegar um espanhol, né, cara? O cara se prepara uma língua nativa. Exato. Então vai ser necessário aprender o árabe, aprender o hebraico, aprender línguas nativas, o norte da África, que também está ali cheio do mundo islã.
Então, Todo vai dominado, ser né, necessário, vai ser muito Todo necessário. Pessoas preparadas com o entendimento de negócios como missão, como a gente estava falando, né? Empreendedores do reino, pessoas preparadas linguisticamente. Eu creio que Deus está levantando de novo os primeiros frutos. Deus sempre foi um Deus de primazia. Por que que ele levanta os mais novos? Porque os mais velhos não se posicionaram. Então, se você for ver aquele texto de Mateus 10, creio, ele vai dizer: os últimos serão os primeiros, porque muitos foram chamados e poucos foram escolhidos. Então, imagina, nessa grande comissão, nesse grande chamamento, muita gente foi chamado, mas poucos foram separados. Por quê? Aí vem o entendimento, né? Os últimos serão os primeiros. Imagina você numa sala de aula, ok? Deus é um mestre de missões, e ele está chamando os seus missionários. Os últimos serão os primeiros, ele começa a chamar. Fulano, Beltrano, Ciclano. Muitos estão presentes e outros estão ausentes. E os que estão ausentes, eles faltaram por quê? Porque se perderam no tempo ou que não quiseram vir. Isso. Ok? E aí, o que acontece? A primazia, a prioridade, a primícia, os primeiros, Deus sempre trabalhou com isso. Mas pela irresponsabilidade, ou pela falta, ou pela indisposição, ou qualquer outra coisa, ele escolhe os últimos. E aí os últimos se tornam os primeiros. Uau. Entendeu? Porque muitos foram chamados na sala de aula e poucos foram separados, escolhidos. Então eu creio que nesse último ajuntamento, nessa última separação de Deus, o Senhor vai dar a oportunidade dos pais se convergirem com os filhos, e os filhos 4. convergirem com os pais e cooperarem juntos nisso. Porque durante muito tempo era só pais que eram enviados a missões, a plantar uma igreja, a desenvolver um trabalho. De 10, 20 anos para cá, foi só filhos. Uhum. Enviar quem? Enviar os jovens. Porque o jovem tem força, o jovem tem a promessa, tem o fogo, tem isso, e faz, e sabe cuspir fogo, sabe rodar flag, sabe fazer teatro, dança, tal. Entramos no equilíbrio agora. Mas agora é uma hora de equilíbrio. Pais e filhos juntos. Caminhando junto. Tem uma parada Preparando o que eu caminho. ouvi o É isso Luiz aí. falar aqui, tipo assim, que se você for analisar o texto de Malaquias 4, ele vai falar bem assim, e converterão o coração dos pais aos filhos. Aí ele vai falar que a gente pensa que quem está desviado aos filhos, mas é os pais. Os pais se perderam e os filhos são aqueles frutos da conversão dos pais. Automaticamente se perde E também. quando você vai lendo o texto, fala assim: do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Né? Então, assim, é uma condição, né? É uma condição. Fala, ó, Se isso não acontecer, se já não sabe, aconteceu, né? já sabe o que vai acontecer. Se isso não acontecer, já sabe. Uau. É mais ou menos isso, que eu creio muito num posicionamento sacerdotal e uma filiação, um legado geracional que é ativado a partir de um posicionamento de paz. Levítico 6, 12, 13, 14, 15, naquele texto lá, todos os dias o sacerdote se levantava, pegava lenha e tal, aquilo que a gente estava falando, né? De uma igreja, uma paternidade, um apostólico que se submete a uma devoção todos os dias, ele está preparando não só a sua vida diante de Deus, ele está preparando toda uma geração, sua casa, sua família, sua parentela, para o Senhor e para outros povos, né? Se tornar um padrão. O sacerdócio, ele é um padrão, um modelo de Deus, de um homem para a terra. Por isso que 2 de Pedro 2,9 vai falar: vocês são sacerdotes reais. A palavra sacê é sacro. Sacro é santo. Dote é dom. Dom é presente. Então, presente santo. Uau. Por isso que Hebreus vai dizer que Jesus, ele é o maior, ele foi o maior sacerdote, por quê? Ele foi o maior presente santo dado por Deus para o povo. E agora nós somos o maior presente. Você sai de João 3,16 e entra em 1 de João 3,16. Esse Um é amor de complemento Deus, do ok. É. Você já sabe. Deus é o maior presente santo. Jesus foi dado. Mas 1 de João 3,16 vai dizer: e nisso conhecemos o amor. Cristo entregou sua vida por nós e nós agora devemos dar a nossa vida por amor do É nosso uma irmão. continuação, né? Uma continuação. Então agora eu sou um modelo sacerdotal como presente santo a Deus e ao povo. Ok? Então, por isso que eu acredito em filhos posicionados que aprendem a linguagem do Pai. É o batismo do Espírito, né? A glossolalia, que eu creio, que ele nos traz comunhão e comunicação com Deus, mas a xenolalia, que é a comunhão e a comunicação com outros povos. Então, é o vertical e o horizontal, alinhado.
E falando de pais e filhos, eu lembro de Abraão, né? Já pensou quando Abraão ele obedece, então o pai posicionado, ele leva o filho. Se Isaac surta e sai fora. Não ia ter o cumprimento, a obediência. Isaac vai e fala assim, tá bom. É isso aí, pode me matar. Eu tô alinhado também. Então, se algum desses está desalinhado, não tem a obediência à vontade do Senhor. Sim. Tem um texto que eu queria ler com vocês aqui. Esther, capítulo 1. Capítulo 1, essa questão do padrão para as nações, o versículo... Esther, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei. Por meio dos camareiros, assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Tá falando, lembra da história, né? Sim. De Vasti e Esther. Para mim, é duas igrejas, a simbologia, a representatividade de duas igrejas. Houve uma transição, ok? Houve uma transição por causa de Vasti. Uma falta de disponibilidade, primeiro. Faltou a chamada, né? Faltou a chamada. Ela não disse sim ao chamado do rei, ok? Sim. Ela não estava disponível, né? Submissa a essa grande comissão, a essa vocação, o vocare, né? Ou o kalé, o chamamento, né? Ela desprezou a apresentação de uma mesa, né? Uma mesa aqui que representa uma festa que seria apresentada, né? E aí ela acabou fazendo outras mesas, aí entra nessa representação de filhos imaturos, eles querem montar suas próprias mesas e viver seus próprios desejos, suas próprias vontades, seus próprios sonhos, etc. Ela quis fazer outra mesa e acabou que ela se tornou um padrão, poderia se tornar um padrão, na verdade se tornou um padrão para o reino, para o povo e também para outras nações. Por isso que ele diz assim, inclusive o rei vai lá e pede palavra de sabedoria aos conselheiros, diz assim, tem que tomar cuidado, porque senão ela vai poder influenciar outras mulheres, outras mães, outras esposas ao seu esposo. Então ela se tornaria um padrão, se tornou um padrão ruim. E aí houve o quê? Um livro na Bíblia, né, exato. velho? Perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade. Ela foi transicionada. Então aí vem Esther, totalmente diferente. Uau. Aí vem os improváveis, né? A geração. Órfã, judia, refugiada, se apresentou nua, não precisou de especiaria nenhuma. Uau. É igual Davi, né? Quando Samuel até meio que se preocupa com olhando para a veste ou para aquilo tudo lá e Samuel, toma cuidado. Exatamente o que tu Eu não vejo agora. Eu não vejo como você vê, cara. Uau. Isso é o profético alinhado, né? Aí a Esther não, cara. Representa esse lugar de devoção. Porque durante 6 meses ela se preparou com óleo. Uau. E aí? Tá lembrando, minha rainha. Minha rainha, amada rainha, amada minha, o Antônio, né? Aí o cetro de justiça. Por isso que isso aponta, esse livro aponta para o noivo, para o Cristo, para o reino de Deus, para a noiva do Senhor, é totalmente profético. Muito profético. É totalmente profético. Ela já vem e representa os improváveis, os filhos, os judeus, refugiados, intercessor, porque ela se coloca como uma intercessora do povo, manda o povo jejuar, eu vou me colocar. Capítulo 4, versículo 16, que é muito famoso. Se eu perecer, perecerei. Não tem problema, mas eu vou entrar na presença do rei. É muita consciência. A consciência de intercessão, consciência de devoção, consciência do espírito, o óleo, né? Ela mergulhou no óleo. Então, enfim, Esther, eu creio que é isso. A igreja do Senhor, aqui no Brasil, ela está passando por essa transição. De uma igreja Vasti para uma igreja Esther. Amém. Esse amadurecimento numa compreensão de missão. Por quê? Não é por conta minha, do meu povo, coisa do tipo, não, mas a missão do rei, a glória do rei, a expansão do reino e tudo isso, né? Então, eu tenho acreditado muito nessa nova movimentação de missionários que se posicionam nessa medida. Missionários de oração, de casas de oração, missionários de adoração, né? Deus está restaurando, cara. Homens que oram. Porque durante muito tempo, você vai lembrar, o Gregório profetizou muito sobre isso, cara. Que Deus lavaria o púlpito da igreja brasileira.
que muita coisa ruim viria à tona e que muita coisa que estava no oculto seria revelado por misericórdia de Deus, amor do Senhor, para restaurar. E foi o que aconteceu. Muita gente caiu, muita gente pecou, muita gente errou, veio à tona muita coisa, mas em compensação, Deus teve misericórdia e amor. E está tendo da igreja brasileira. Né? Deus é um Deus que tem as cordas de amor. Né? Então você vai ver lá, o que eu gosto de trazer como Ofni e Finés. O sacerdócio estava lá, né? 1 de Samuel 3. E aí Ofni e Finés estava roubando das coisas do altar, cara. Do lugar santíssimo, profanando, com prostituição e coisa do tipo. E aí ele leva a arca para suas próprias batalhas. Uau. Né? Então, a arca é roubada no capítulo 4, os sacerdotes lá de Dagon. E o pior de tudo é o manda sacerdote devolver passar a a arca. mão, né? É. E ele, não. Esse é o problema, entendeu? Então, nesse novo tempo, nessa próxima estação, eu tô querendo muito sacerdotes posicionados, Amém. pais espirituais, pais de vocação, de chamamento mesmo, e filhos convergidos com isso. Amém. E se o sacerdócio não tiver posicionado, não tem problema, não tem transição de sacerdócio. Amém. É porque é da geração de Arão, os sacerdotes. Aí a primeira vez é Samuel, que não é da geração, mas ele está disponível. Exato. Uau. Nós esperamos por um grande avivamento, Amém, né, cara? cara. Que vai sacudir as Eu anseio, nações. eu anseio muito. É. Que a volta dele já é certa. O Maranata é certíssimo. Ele vai voltar. Ele veio e ele virá. Ponto. Quando você vai para uma reunião, expectativa, igual hoje à noite, né? Hoje vai para uma reunião. Toda reunião, eu vou com grande expectativa e às vezes, cara, eu fico assim, será que é agora? Meu Deus, cara. O culto não parar, já pensou? Será que é agora que a gente... A gente vê pitada Vai de que o movimento. céu se abre. A gente vê pitada de movimentação, assim, dos céus, igual na faculdade que aconteceu nos Estados Unidos, tal, que ficou dias a reunião, né? Assim, a gente fica assim, caraca, será que é agora, mano? Será que a gente vai ficar... Vai ter um dia que o culto vai ter hora de começar e não vai ter hora de acabar? Meu Deus, cara. Essa expectativa que a gente tem que ter, cara. A gente tem que ter. Eu oro pelas nações e pelos povos não alcançados todos os dias, com esse anseio no meu coração. Oro pelo Haiti todos os dias para que... E que em cenários, você vê, não trazendo parâmetro, tá? Eu não sou daqueles que trazem muito parâmetro, fundamento somente pelo histórico, aquilo que passou. Que se me convidar, estava conversando hoje com alguém, se me convidar hoje para ir para um lugar que Jesus passou, um avivamento, e, sei lá, sendo em qualquer lugar ali do Reino Unido, ou para um lugar aqui dentro do sertão que ele vai passar, eu prefiro ir para um lugar que ele vai passar do que para um lugar que ele já passou, sabe? Certeza. Então, eu honro, amo, devorei todos os livros de histórias de avivamentos, Heróis da Fé e toda a história do movimento missionário, etc. Amo muito. Paz de Gales, Ilhas Fiji, Rua Azusa, Cara, William D. Simon. Eu conheci um dos líderes do avivamento de Fiji, mano. Uau! Foi. Aqui no Brasil? No Brasil, ele veio do Brasil. Nosso pastor, Foi o pastor numa Luiz conferência. Coutório trouxe ele lá. Ah, foi maluco. numa conferência que tu falou, né? Foi. Faz tempo isso? Faz muito tempo. Nossa. Faz muito tempo. Isso aí faz Então, tempo. imagina, você olha para homens como esse... Eu só ia ficar você assim, vê. mano, como é que é? O Desafio Jovem, por exemplo, surgiu, o Desafio Jovem, que é as casas de recuperação, surgiu com o evangelismo do avivamento lá do David Wilkerson, que alcançou o Nick Cruz, né, o avivamento da Cruz e o Punhal e tal. Sim. Contemporâneo ao grande amigo Keith Green, que o Gregório falava tanto do Keith Green, né, que foi tocado pelas mensagens do Leonard Ravenhill, né, e você vê, olha para o David Wilkerson, o seu legado está até hoje com as casas de recuperação, as primeiras casas de recuperação, Desafio Jovem Mundial, tem Desafio Jovem no Recife, várias cidades no Brasil, movimento de missão urbana, casa de recuperação. Então eu olho para esses avivamentos, cara, e eu vejo assim, é possível um avivamento no Haiti, por exemplo. Sim. Sem presidente, PIB mais baixo, IDH mais baixo, país mais órfão, capital do voodoo, terremoto, furacão, guerra civil, tudo isso. Jesus, Cara, às vezes, decide descer num lugar como esse, cara. O avivamento de Fiji, que rolou, aquele vídeo de transformação de cidade, Aham, vídeo antigão, aham. e eu acho que o nome dele era Funiani, o nome desse Uau. cara, que era Ilhas líder. Fiji foi aqui que tinham terrenos que não produzia, produziam nada. Que começou a produzir isso. Ele- Que o país estava em Isso é crise e absurdo, depois velho. mudou toda a Cara, foi economia. loucura. Ele fala que tem Eu um creio rio, nisso tinha um no rio- Haiti também. Fala que tinha um rio lá que não tinha peixe, Não mano. tinha peixe, mano. Diga Uau. aí a água começou a... Como se Uau. fosse
Parece a criação, mano. Começou Parece a a borbulhar, criação. cara. Aham. E os peixes começaram a pular. Falou que tinha Imagina. um cara sem perna, mano. E a perna cresceu, mano. Nasceu Meu uma Deus, perna cara. na pessoa, cara. Aí já é Coisa assim. maravilha, né? Não é nem milagre. Não, loucura mesmo, coisa assim absurda que Ontem mesmo eu tava orando, assim, o Senhor tem derramado um bálsamo esses dias sobre nós. E aí eu tava orando, e eu tava chorando, assim, sabe quando você só tá chorando na presença dele? Aham. E aí minha irmã tem um bocado de livro, eu mantei alguma coisa aqui pra me deixar muito doido. Aí tinha lá, lavamento de gás, eu vou ler, mano. Vou ler. E aí tinha lá a Kate Evans, eu acho que foi a faísca, que ela falou, a confissão de fé dela. Aham. Jesus morreu por mim, eu amo muito ele. Aquilo foi a faísca Uau. pra incendiar. Eu creio Uau. nisso, Deus preparar combustível, lenha Uhum. e tal, e vir com a faísca. Sim, Sabe, sim. só vai ser a faísca pra incendiar. É ele vindo, né? É ele É. descendo, porque eu acho que nem os avivadores, aqueles que foram taxados como avivalistas, queriam ser nominados como avivalistas. Não. Eles só queriam receber Tá a lá. visita do É. avivador. Eles só queriam ele. O Evan Hobbit, George Whitefield, Whitefield. George Miller, Charles Finney, Spurgeon, eu conheci todos também eles. o Fred Belly, já ouviu falar? Fred Bell, já ouvi Fred falar. Bell Conheci é de pessoalmente, Fred Belly. Meu Deus, É a cara. família dele que veio lá da Rua Azul. Ah, da Rua Azul. Uau, sim. William de Simon, toda aquela galera lá. E ele fala que a avó dele, a mãe dele, cara, ele tinha vergonha, pô. Porque ela falava em língua o tempo inteiro. Aí ele tinha vergonha de levar os amigos da escola. Ele falava assim, não, vou levar meus amigos na escola, não. Tá, porque a minha mãe não para de falar uma em língua, loucura o tempo lá em inteiro casa. fala- E eu acho que Pois foi é. no lavamento de Gales que os cavalos eles não respondiam mais aos seus donos porque eles eram muito hostis Aham. e agora eles eram mansos e os cavalos não conseguiam mais responder a Não, eles. não. Aí o cara, os problemas, bares caráter- fechando. É caráter e personalidade. Eu É. acho que quando eu mudo, pra Deus se mudar e tudo mudar. Tudo mudar. Então, você estava falando dos textos de Paulo a Timóteo. Os textos de Paulo a Timóteo e a Tito, quando ele vai falar sobre o pastor, o obreiro, o missionário, ele inclusive usa essa palavra, ele está falando do padrão, né? Torna-te um padrão. Ou seja, o avivamento, ele vem para me tornar um bom pai. É, O avivamento, ele vem para me tornar um bom marido. isso. É isso. Porque das 15 características de um missionário, de um obreiro, que Paulo vai dar, ele só vai dar uma acerca da homilia do ministério da palavra. As outras 14 você vai ver que modelo. seja um bom pai, um modelo, hospitaleiro, justo, íntegro, fiel, que governe bem sua casa, esposo de uma só mulher. Então, o avivamento e o reino de Deus, quando Deus vem, ele vem para me transformar, para me tornar um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom servo, um bom homem, né? Então, eu creio nessa transformação de dentro para fora, Exato. né? E não de fora para dentro, porque tem muita gente que pensa que o avivamento ele vem para me tornar um bom pregador, um bom adorador, um bom Isso é avivalista. só o transbordar daquilo que já tá acontecendo. Tu Tá vendo? entra, se tu entra no Santo dos Santos, tem como sair mesmo Não. uma pessoa. Tava não, vendo, mano. tava É ouvindo o diferente. Gregório. Não tem como. E ele fala, eu gosto de ouvir muito, tem uns áudios dele que são várias partes no YouTube aí. Uhum. Tem um que ele fala, sabe o que quando a igreja brasileira vai ter avivamento? É quando nós tornamos aquela viúva bater na porta do juiz e falou, ei, tudo bom? Bom dia. Você pode resolver a minha causa? Eu quero avivamento. E todos os dias você pregar e ele fala, cara, vai ter um dia que ele falou assim, cara, eu tenho que ir lá. Gabriel, separa aí arcanjos e querubins que eu preciso ir aí em algum lugar. Eu quero descer. É, cara. Agora, Gregório era um cara que ele ativou muita gente, né? Muita gente tocou Como é- minha como é que- vida. Como é que foi, assim, quando você conheceu o A Gregório? gente eu tinha descido da Cracolândia de São Paulo, tava trabalhando lá na Cracolândia, acho que 2013, 2014. E aí eu voltei para Pernambuco, o meu pastor tinha informado que iria me reenviar para lá, para São Paulo, a Cracolândia. Tinha 2 projetos para liderar lá. E aí ele me chamou para assumir e pastorear a juventude junto com eles lá e alguns irmãos. Uma juventude de 2.500 jovens no tempo, IBCJ lá. E tal, eu fiquei ali, eu ouvi naquele momento, né, você entre o campo missionário em um outro lugar ou o local. Aí você fica aqui não, aqui tem mais pessoas que podem fazer o que eu faço, coisa do tipo. Eu não murmurei na minha boca, mas no meu coração eu fiquei um pouco chateado, um pouco triste, porque a gente tinha feito muito discipular, que gente que faziam algumas coisas melhores que a gente, inclusive. E eu fiquei assim, poxa, cara, eu queria voltar para Cracolândia.
Murmurei no meu coração, não, poxa, meu pastor disse que eu ia votar, que ele iria me enviar, e fiquei naquela, né? Passa-se uma semana, 2, 3, alguns meses. Daqui a pouco eu vou ministrar numa conferência missionária, o tema era Santidade Radical. Nossa. E eu me encontro com quem? Eita, Gregório. Aí eu ministrei de tarde, ele ministra à noite. Cara, foi surreal aquele dia que eu encontrei com ele. Eu lembro que ele começou a conversar sobre histórias de bases missionárias. Ele tava falando do tempo dele lá na Jocum de Contagem, em Minas Gerais, dirigindo a questão de evangelismo. Depois ele começou a falar sobre esse apontamento de Londrina e o Sul lá. Ele tinha conhecido aquela galera do Maquixia no tempo, Casa de Davi, aquela movimentação toda. Inclusive, anos depois eu desço para morar em Maringá, do lado de Londrina, para plantar igrejas haitianas lá. Foi muito legal o processo. Só que daí, nessa, ele me chama para orar depois no canto. Eu disse, meu amigo, eu preciso que você ore por mim, cara. Tá? Tô com um negócio borbulhando no meu coração. Você louco, pra ele? eu falando para ele. Louco para ir para Cracolândia, ser enviado de volta. E meu pastor querendo que eu ficasse lá, na igreja local, uma igreja grande, 6 mil, 7 mil membros no tempo, cara, aquela igreja batista que tinha se renovado, grupo pequeno, Sim. evangelismo impacto e tal, casa de recuperação, tudo. Gregório olha pra mim, coloca a mão na minha cabeça. Imagina a cena. Meu Deus. Ele fala assim, pai, eu quero orar pelo meu amigo, cara. Aquele jeitão dele. Que todo espírito de rebeldia saia da sua vida. Gregório orando, oração de libertação. Imagina, cara, tá maluco? Tava esperando já uma palavra de envio. Vá, filho, flua, esqueça o seu pastor, esqueça a sua igreja, vai embora, deixa Deus. Não, cara. Meu Deus, cara. Aí a oração dele foi que o Senhor faça com que você entenda e obedeça a voz dele na voz do seu pastor. É o que essa geração precisa, cara. Moça, ele era certeiro. Certeiro! Meu Deus, quanto de ser. Não, e eu não tinha contado nada pra ele. Nada. Na minha mente, ele vai vir com a palavra profética. Flua, cara, vai embora, faça o que você... Ele não passava Não tinha isso. Não. E aí, eu permaneci na minha igreja local. Meses depois, eu tava sendo enviado pro Haiti. Uau! Se eu não tivesse sido fiel a Deus, ouvindo a voz dele, na voz do meu pastor, eu não teria ido para Haiti, morar lá a primeira vez, 2016 para 2017. Não teria casado com a minha esposa, não teria minha filha que nasceu lá na ilha. Uau. Não teria as igrejas, as escolas, as bases, tudo que a gente movimenta hoje. Nada disso teria. Não estaria sentado nessa mesa aqui. Caramba, cara, que legal, Meu velho. Deus. Ou seja, foi uma intervenção profética que mudou toda uma... Que legal, cara. Ele era muito alinhado, cara, nessa questão, assim, de trazer uma palavra pontual, certeira. E ninguém comprava Gregório, mano. Não. Ninguém comprava. Ele não ficava encantado com uma estrutura grande. Com nada. É um valente pela verdade. Sim. Era aquilo que era pra falar, ele dava o Ele recado. falava. É. Caraca. Ele dava o recado. Quando ele pregou numa igreja bem grande, não vou falar o nome. E aí ele pregou lá e ele... Pô, igreja... Não vou falar, não. Não vou falar, não. Todo mundo vai saber. Mas ele trouxe uma pancada, assim, sabe, cara? E era a igreja Ele que tava com a tem que se parecer voz, com o João né? Batista. Tá? Nossa. Não vai ficar vendendo DVD e tal. E aí E era a igreja que tava com a que voz tava naquele com a tempo. voz, pô. Aí um dos líderes atrás, né, abaixou a cabeça assim. Ele não tem um amigo aqui. Falou... Deixa pra lá, Ah, Tu já viu? meu Deus, Mano, cara. eu falei, Gregório, o que aconteceu com você? Não, O ele... que aconteceu contigo depois Ele era desse muito dia? fiel à mensagem. Os caras me amam, eles me amam. Cara, É isso, porque eu creio nessa movimentação profética que traz confronto, mas também que traz conforto, consolo, instrução, Sim. direção, mas isso que era interessante. condução, né? Porque, assim, eles sabiam que era Gregório que tava falando. Aham. Você tá entendendo? Eu falei, cara, o que aconteceu? Os caras falaram alguma coisa. Não, eles me amam, cara. É. Eles me chamaram de novo, fui lá. Véi, tal, eu falei, acho que a cara, igreja, o sistema corrompido, quando ele saiu anunciaram a morte dele, eles respiraram, estamos em paz agora. Muitos Meu postaram até algumas coisas homenageando, mas por trás metia um E aí eu lembro cacete nele, mas aí eu tudo lembro- bem. vi muita porque- gente falar mal dele. Ele trazia, o Gregório, ele tinha essa questão de trazer a centralidade de Cristo. Vem que na nossa oração que ele faz por mim, ele fala, Senhor, faça com que ele ouça a tua voz, porque o pastor, que é Cristo Jesus, a gente tem que ouvir a voz dele. Então ele me tirou desse lugar de estar ouvindo pessoas, ou homens, ou até minha voz, ou do pastor, ou do que quer que seja, para ouvir a voz de Cristo. Ele traz as pessoas para Cristo.
O avivalista, de fato, ele faz isso. Ele não traz as pessoas para seguir ele. Traz as pessoas para seguir a Eu levei Cristo. ele pra uma cidade na Bahia, no interior, igrejinha, cara. Levei ele pra pregar. Primeiro que dentro do carro o cara ia falando em língua, pá, dava umas rajadas, meu irmão. Aham. E só eu e ele dentro do carro e eu, pá, Chapado. pá, chapadão. Caramba. Chegou lá, e veio umas pessoas de outras igrejas, de outros lugares, né? Ele olhou pra uma mulher, qual é o seu nome? A mulher, meu nome é Paula, e falou o nome da denominação. Paula da fulano de tal. Aí ele, Igreja grande. Não entendeu nada. fala Paula de Jesus, mas não fala. Não, cara, é Jesus, não é essa igreja. Eu Não é amo esse igreja. pastor, eu amo, mas é Jesus, cara. Verdade. Verdade. Não, e aí eu tava vendo, tava assistindo o podcast do Daniel Alencar lá no Hub, né? E aí ele fala que foi num acampamento e tava... Era de noite, né? Era de noite nesse acampamento do Clamo pelas Nações. Uhum. Homens de Deus, o Bortella, né? Sim. E aí ele disse que tinha um cara... Ele deu ouvindo- aula muito, né? Lá, No sim. Clamor, escola do Clamor. E aí no disse que tempo. o colega de quarto dele tava escutando: Oh, Deus, eu Preciso de ti. E aí ele virou assim: Mano, vem cá, que é isso aí, cara? Eu não paro de chorar. Ele, não, é Gregório, mano, ele vai estar aí amanhã. Que? Esse cara precisou botar a mão na minha cabeça. E aí Daniel Alencar disse que fez a fala, ele, cara, faz uma fila aqui que eu vou orar por vocês. Aí ele foi orando assim, e aí Daniel Alencar, caraca, agora é minha vez. Aí ele viu o Daniel, ele botou a mão na cara, parceiro. Aí Daniel Alencar foi pra lá, Voltou aí ficou do lado, esperando. Aí quando ele viu, aí ele saiu. De novo. Aí ele foi pro final da fila. Quando chegou assim, ele pegou a mão do Gregório, ele botou ele, mano, ora por mim. Ele, cara, Deus não quer que eu ore por você. Você quer que eu ore por você ou você quer que eu coloque a mão na sua cabeça ou quer que Deus coloque a mão na sua Meu cabeça? Deus. Ele, eu quero que Deus. Ele, então vai pro mato, cara, orar. E aí ele fala que chegou lá, tinha várias palmeiras, sabe? E aí ele começou a orar e ele começou a pregar pelas palmeiras. Meu E aí Deus. ele fechou o olho e ele começou a ver várias pessoas, sabe? Negras. Uhum. E aí, anos depois, ele tá pregando na África, pessoas da Uau. África ouvindo as músicas dele. Uau. E aí ele lembra da palmeira. Caraca, mano, o cara teve muito discernimento, sabe? É. Mas Deus não quer que eu coloque a mão na sua cabeça, mano. Sim, sim. Voltando àquele texto de Esther, o rei ele foi pedir conselhos a homens sábios e que tinham entendimento de tempos. Uau. Viu a palavra que o Gregório liberou sobre mim? Tinha mais a ver com discernimento de tempos e estação para poder você discernir o modo. Então, quando ele liberou essa palavra para a igreja de vocês precisariam discernir o tempo e o modo de como fazer, onde, como, porquê, como. Então, toda essa movimentação profética, ela traz condução a olhar para Cristo e na movimentação dele você se movimentar para um fundamento apostólico, para você agir da forma certa. Que às vezes a gente perde muito nesse meio tempo, né? A gente às vezes sabe o que fazer, a gente tem uma palavra, a gente esquece do tempo, do modo, como que se faz. Davi Acho que isso é muito consagrado. importante. Davi é consagrado rei. Primeira É. coisa que ele não faz não é matar Saul. Não, Muito pelo contrário. Ele Aham. tem várias oportunidades de matar Saul. E ele fala, Exato. não tenho. não. Ele é consagrado e ele fala, obrigado. Não sei o que Espero você vai pro- fazer agora? Vou processo voltar lá para as do- minhas ovelhas. Exato. Até que chega o processos. momento certo, cara. É isso Eu creio aí, nisso. cara. É isso aí. Tem muita história de Gregório, cara. Muita história Verdade, mesmo. verdade. A tribo de Gade, né, cara? Cara. Que bando de improvável. A gente Verdade. senta, cara, chama todo mundo que anda contigo. Agora todo mundo era 6. Aí sentado na sala da nossa casa. Aí todo mundo sentado no chão, assim. Ele e o Rodrigo Medeiros, cara. Ele abre a Bíblia e começa a profetizar, mano. Rodrigão. Cara, os dois falando, vocês são a tribo de Gade. O menor vale por 100, o maior vale por 1000. E a gente tinha nem nome na frente da igreja, da gente nem... Uau. A gente sai dali da sala aí, domingo de manhã. A gente sai da sala de casa assim, fala, cara, nós somos a tribo de Gade, mano. Viu? Já temos um nome, nós somos a tribo de Gade. Temos uma identidade. Uma identidade. E ali foi, assim, o início da Sim, tribo, cara. Sim. Foi algo, assim, muito, muito louco. E nesse período, ele que ligou pra gente e falou, cara, eu vou estar indo pra Recife, eu quero ir. Tá aí com vocês. Eu tenho uma palavra pra vocês. Uau. Daí que Onde tudo veio começou, isso. né? É, cara. Então, quando meses depois eu vou para Haiti, foi quando tudo começou também na minha vida. Então, ali a gente começa a dar suporte a igrejas que tinha, orfanatos que tinha, para depois a gente volta ao Brasil e começa a acolher haitianos dentro do Brasil. Aí acolhi haitianos ali em Pernambuco, na nossa casa, na nossa igreja.
Aí descemos pro sul do Brasil, acolhemos haitianos, plantamos igrejas com haitianos. E como é que é a questão da religião lá no Haiti? Cara? Ali é o voduísmo, né, cara? O que Predomina mais, é o voduísmo. Infelizmente. Entre depois, 60, 70 para mais. E é muita coisa absurda Aí lá, o cristianismo, muito. Magia negra, magia branca, vale nem a pena. Tem várias histórias Cara, já. é lá né? que tem aquelas paradas dos defuntos que andam, não é? Tem muito, Mas aquilo muito sacrifício. rola mesmo? Rola muito, porque o que acontece? Teve 2 derramamentos de sangue, como diz. Então, primeiro, quando os franceses entram lá, mata todo mundo e entra com os africanos escravos, né, nas suas navegações para dentro da ilha. Dentro da América Latina, por isso que fala francês e crioulo, né? Sim. Então, do lado da ilha é dominicana, que conhece Punta Cana, né? Aquela região ali. São 36 ilhas. A segunda maior é essa, a ilha São Domingo, só perde para Cuba. Mais acima, o lado esquerdo da ilha ali é a parte do Haiti. Então, os franceses foram lá, matam todo mundo. Primeiro derramamento de sangue. Para expulsar os franceses, eles fazem um outro derramamento de sangue. Muito sacrifício. Uau. De tudo que você possa imaginar. Vale nem a pena falar. E aí, um outro derramamento de sangue. E eles atribuem que o igualité, fraternité, unité, toda essa parada da libertação, da independência dos franceses aos deuses de Pabon, aos deuses da ramificação dos Ogbeta lá da África, e toda essa parada do voduísmo. Então, eles dizem que eles aumentaram de tamanho, a história conta que eles aumentam de tamanho e expulsam os franceses com a força do braço. É violenta a história. A história é bizarra. Então a gente já viu muita coisa. Já viu mulher com cabeça de mulher, corpo de animal na nossa frente. Sério? Numa missão com alguns. O pessoal do exército que enviou lá, a gente recebeu tal. Pegamos as cargas diplomáticas que foi enviado do Brasil no nosso nome na embaixada. A gente faz toda a mobilização. Mas tem uma linha É uma parada. A gente já viu muita coisa lá. Muita que coisa. os gigantes que tem, por exemplo, Golias, vai falar que eram homens que tinham relação com demônios. Homens grandes. Paradas. Tem Não é de muita hoje, coisa. Não é de hoje, né? O misticismo é uma área que a gente muitas vezes não entra, mas a nível de batalha espiritual, para você ter uma noção de mapeamento missional, de diagnóstico de campo sociológico, filosófico, toda essa questão, para entender a gente diz dentro da missiologia que essa teologia que foi implantada pelo próprio Deus em Eclesiastes 3, o desejo pela eternidade em todo homem, quando veio, que sai da dispensação da inocência, vai para a consciência, quando o homem perde isso, na verdade é canalizado para outro Deus. O desejo pela eternidade continua nele, ok? Só que é canalizado para sol, lua, mar, estrela, árvore, barata, entendeu? Hare Krishna, Confúcio, Buda lá. Os meus ancestrais estão dentro daquela árvore lá, o espírito dele, coisa e tal. E a gente chama, dentro da matéria da antropologia missionária, de totemismo missional, que é aquilo que é recebido de maneira hierárquica e hereditária, que vai passar de geração em geração. Qual é o papel missionário? É a explicar esse desejo pela eternidade que ele tem. Todos os povos têm isso. Ele foi colocado em todo homem. É Só que é canalizado de maneiras diferentes. Exato. Né? E explicar que existe um Deus soberano, que ele criou todas as coisas, que tudo vem dele e tudo volta para ele. E aí falar o plano da salvação dele e tudo que aconteceu. Então, o papel do missionário é exatamente isso. Para poder você explicar acerca desse único e verdadeiro Deus, você vai precisar conhecer a cosmovisão, a cultura, toda a questão totêmica, antropológica, sociológica. Tem que discernir o tempo todo, né, cara? Em todo tempo. Então, aí você já... Tem gente que já é barrado na questão linguística, na questão de cosmovisão, não consegue compreender para poder interpretar. O Ronaldo Lidório vai falar de um evangelho que ele é cultural, intercultural, multicultural e também, às vezes, é contracultural. Sim. Às vezes, você vai ter que saber falar para a pessoa acerca do evangelho do reino que vai de encontro com a cultura dele, né? Então, isso aqui dentro do Brasil, tá lá, tem um monte de índios ali na região norte que eles enterram as crianças vivas quando nascem. Então, lá no Haiti também não é diferente. Você precisa fazer toda uma leitura de campo para entender as questões espirituais que conduzem às questões de lei, que conduzem às questões filosóficas, sociológicas do povo, tudo isso. Então, lá, por haver toda essa questão totêmica e espiritual, passa um terremoto, às vezes, na ilha, não acontece nada com a Dominicana, destrói o Haiti. A República Dominicana é cristã. Passa o furacão na ilha, destrói o Haiti, nada na Dominicana.
Doideira, A né? guerra entre os dois países, quem é mais prejudicado? O Haiti, óbvio. Então, assim, é toda uma questão espiritual, que aí você tem que fazer toda uma leitura, né? Para se movimentar missiologicamente. E como é que é a questão de guerra lá, cara? Guerra Hoje? civil. Nossa, Então mataram o presidente já faz, sei lá, 3, 4 anos. Não tem é a eleição. pior guerra que tem a civil, né, cara? Não tem eleição. O país na mão dos milicianos, muita corrupção, as gangues. Gangues. Né? Isso aí tem perde as total gangues, cara. o controle, né, cara? É. Porque não tem, é todo desregrado, né? Não tem lei, né? Então, assim, a nossa movimentação hoje não é abrir orfanato, não é abrir escolas, não é abrir igrejas. Já abrimos, já plantamos, já desenvolvemos, mas hoje é cooperar com a liderança local. Então, 2020 para 2021, a gente assume o Haiti Global, né? A gente caminhava junto com esses pastores já faz alguns anos. 2020 para 2021, a gente assume a direção do Haiti Global, que é um presbitério de 7 pastores, que cada pastor ali tem 15, 20, 30 igrejas, é muita igreja, muita igreja. O Haiti é muita igreja. E Sabe o tamanho do Haiti comparado a alguma cidade aqui do... se você colocar o Haiti junto com a República Dominicana junto, que é uma ilha, Sim. eles dois juntos é menor que o menor estado do Brasil. Ou seja, acho que é isso? Sergipe, né? Mas É é muito menor. populoso também, Diga não? aí, mano. Muito. Demais, né? Muito. Cada lado tem 10 milhões, 11 milhões de Tá pessoas. maluco, É cara. muita gente para pouco espaço. Tá maluco, Então, lá o nosso papel é trabalhar com a liderança. Então, nós temos as escolas, são 32 escolas, dentro dessa pasta, desse artigo global. Essa é a responsabilidade nossa, trabalhar com escolas que são de órfãos, a maioria. Na República Dominicana, por exemplo, a gente trabalha com refugiados. Então, todo o nosso trabalho na América Latina é com os haitianos, dependendo do país, né? Então, na República Dominicana, por exemplo, a gente tem 2 igrejas em La Vega, 2 igrejas em Putacano e 2 igrejas em Santo Domingo. Plantamos mais umas esse ano. E aí temos 3 escolas de ensino primário. Escolas com 100, 120, 200 crianças. É bem legal o trabalho. E aí, o restante das escolas está lá dentro do Haiti. Então, a região de Cafu, Jeremi, Itabá, Ocai, Cité Solé, Matiçã, toda a região ali, Porto Príncipe, tem igreja e tem escola atrás dessas nossas igrejas. No total, são 117 igrejas dentro desse presbitério. E o trabalho de fazer com que a liderança se posicione missiologicamente, apostolicamente, profeticamente, escatologicamente, inclusive coopere com esse caminho de volta. A gente crê, tem uma palavra profética de que os haitianos vão cooperar com os brasileiros na grande comissão. Aleluia. Na evangelização da Europa, por exemplo, a gente vai enviar haitianos. A gente já fez esse caminho de volta de um haitiano que foi entrar nos Estados Unidos, se deparou com Cristo, um homem ancião, de cabelo branco e tal, no meio do aeroporto, liberou a passagem de um cara que estava com ele para ir, e esse cara falou assim, não, você precisa voltar, filho. Precisa voltar. E ele volta no aeroporto. Espera aqui que eu vou voltar para te buscar, tá bom? Eu vou te explicar o porquê que você precisa voltar. E desapareceu esse cara. Ele faz o caminho de volta, desce Chile e tal, vai pro Brasil, trabalha comigo lá, 2018, 2019, tal. E aí depois a gente faz o caminho de volta dele, República Dominicana, ele assume a coordenação nossa da República Dominicana, tá para entrar no Haiti. O caminho de volta dele para o Haiti. Mas a gente crê que alguns pastores haitianos vão cooperar com a gente na Europa, no Oriente Médio. No Oriente Médio, principalmente, porque a gente tem os melhores missionários, vamos se dizer. Passaram por terremoto, por guerra, com furacão, fome, orfandade, tudo que você possa imaginar de ver, tá preparadíssimo pro Oriente Médio. É mesmo. Né? E falar a nível de Europa, esquece, né? Eles falam francês, falam espanhol, falam inglês, falam português, falam... Tá equipado, né? Estamos equipados. É isso aí. E nada melhor do que um órfão que encontrou a paternidade de Deus para levar a paternidade. Nada melhor do que uma viúva que perdeu seu marido numa guerra, num furacão, num terremoto. Nada melhor do que um refugiado que foi acolhido por Deus para acolher as nações, né? Eu acho que aí entra o ciúme dos judeus, inclusive, lá na frente. Uau, o Deus dos gentios, acolheu os gentios, agora o gentio está me acolhendo. Preciso conhecer esse Jesus. Eu acho que esse é a causa do ciúme, né? É no acolhimento. Como que a gente vai evangelizar os judeus? Acolhendo eles. Sim. Hoje tem mais de 2.000 e poucos pedidos de refugiados judeus para ir para o Brasil. Deu certo o acolhimento de muçulmano que veio do Oriente Médio lá no Brasil. Estamos plantando igrejas com ele, evangelizando ele, discipulando, treinando ele, inclusive para voltar para o Oriente Médio como missionário.
Então, acho que esse caminho com os judeus vai ser mais ou menos assim também. No Brasil, na Europa, Eu enfim. tava falando com o Gessé ontem, Uhum. como é louco esse antissemitismo que está sendo espalhado pelo mundo, né, cara? Tu vê que é totalmente espiritual o que tá acontecendo. Aham. É assustador, mano. Tu vê, o Gessé tava falando, cara, na Europa os caras estão marcando né, empreendimento lá do pessoal lá, Uhum. lojas e tal, com a estrela de Davi, coisa que aconteceu na época da Segunda Guerra Mundial. Exato. Né? Alguma coisa tá para acontecer. Mano. Muito Alguma forte. coisa tá para acontecer. Tá, e a igreja vai ter que estar preparada para se movimentar do jeito certo. Eu creio, aqui eu dou minha dica e meu conselho àqueles que estão ouvindo esse podcast. Se preparem, vão para o lugar da oração, vão para o lugar da devoção, vão para o lugar da missão do Senhor, como estilo de vida. Orem mais, se preparem mais, leiam mais, meditem mais, se submetam mais à voz pastoral, à voz profética, ouçam a voz do Senhor, se prepara linguisticamente, se prepara teologicamente, se prepara, enfim, psicologicamente para aquilo que está por vir. Porque é certo, existe uma certeza no nosso coração, Maranata, Aleluia. Amém. né? Ele está voltando e nós precisamos preparar o caminho dele, né? E a partir desse preparar o caminho, é o avivamento, né? É o avivamento que prepara o caminho das nações para se encontrar com aquele que há de vir. Um judeu de 33 anos vai vir, vai reinar sobre Israel Aleluia. e governar todas as coisas. Eu creio nisso. Em nome de Jesus. É isso aí, cara. Elivelto, Muito bom. Como que foi assim a sua conversão, mano? Cara, eu era Como é que criança, tava lá 7 anos de idade. 6, 7 anos de idade, meu pai me levava pra Assembleia de Deus. Sempre, né? Sempre tem um pingo de assembleiano em todo. Todo mundo que eu vou conhecer tem um pingo, alguma influência da Assembleia A de Bleia é Deus. muito louca. Elas são violentas na evangelização, São, cara. são. Tem que respeitar os irmãos. Verdade. E aí, meu pai me levando ali pra ciclo de oração infantil. Show! Ciclo de oração infantil, irmão. Ninguém nem sabe o que é isso aqui, talvez. Cara, eu já fui pra Ciclo de oração infantil. na Bleia também, mano. Vigília pra criança, tudo isso, subia monte. Meu pai começou a me levar, cara, pra esse lugar de oração. E aí eu fui entendendo um pouco sobre a oração. Aí eu me acordava de madrugada pra ir no banheiro. Normal, né? Até hoje me acordo de madrugada, só que por outro propósito, depois que eu entendi. E eu passava na sala e eu via meu pai de joelho chorando. Isso toda noite, cara. Já vi muito meu Né? pai também. Joelho chorando no sofá de casa e tal. E eu dizia assim, será possível? Meu pai briga com a minha mãe todo dia. Fui crescendo, eu entendi depois que, na verdade, meu pai estava orando todo dia, cara. E aí eu fui entendendo essa questão de oração, da devoção, da meditação na palavra. Eu chegava em casa, meu pai já sabia qual era o texto bíblico que a professora de escola dominical tinha falado. E eu fui crescendo nesse negócio. Li Bíblia, desde criança, ler livro, tal. E aí eu fui começando a crescer, a pré-adolescência, ele começou a me levar para o campo, né? Vamos pro trabalho, vamos pro campo hoje. Vai fazer o que no campo, pai? Vamos evangelizar no campo. Mas vai atrapalhar o futebol do povo, pai? Não, meu filho, é o campo missionário. Uau. Aí ele começou a me levar, e eu com aquelas camisas social por dentro, a camisa maior do que o braço, daqueles presbíteros grandes, né? Isso era em que cidade? Esse Jabotão dos Guararapes. Jabotão. Do lado do Meu pai é de Recife. Jabotão, meu pai é de Jabotão. É, né? Cara, isso é lindo. E aí ele começou a me levar pra... E aí ele coordenava a questão de presídio, capelania carcerária, capelania hospitalar. E aí meu tio começou a me levar pra dentro do sertão. Aí eu fui pra tudo que é sertão no Nordeste. Foi treinado Treinado pra isso, igual, sabe? E aí... Distintivo, né? Ele Aí chega meu no tio hospital, começou a me tal. levar, cara. Eu carregava a cesta básica, eu era moleque. Um dia desse eu postei no legal, Instagram. Eu era pequeno, cara, com, sei lá, 12, 13 anos. Já tava pregando numa cruzada no sertão. Acho que de Alagoas, da Paraíba, do Piauí, não sei. Uma foto legal. E aí eu fui treinado nesse lugar. Depois eu saio da Assembleia, vou pra Batista. É uma mistura boa, né? E a mistura boa. Aí, aos 16 anos de idade, eu entro num seminário teológico. Meu pastor me dá uma bolsa. Que legal. E eu entro no seminário teológico aos 16 anos. E vou mergulhar no Senhor. Aí vou fazer pós-graduação em missiologia, estudar, me especializar e tal. E foi isso. E hoje, como é que seu pai te vê hoje? Cara,
Falar do meu pai é até difícil, né? Que o meu pai manda mensagem pra mim e diz assim: filho, volta pra casa, papai tem saudade de você. Uau. Você é meu maior orgulho, cara. Caramba, cara. E eu digo: pai, o senhor é a minha maior referência de oração. Minha maior referência de oração, de Bíblia. O senhor é minha maior referência de missão, cara. O senhor me ensinou o caminho. Papai quer orar com você, quer comer uma carne, comer um cuscuz com você, filho. Você é um orgulho pra mim. E tal, e eu ouço aquele áudio, cara, é difícil. Por isso que de tempo em tempo eu sempre tô aqui no Brasil pra poder ter um tempo com meu pai, com a minha mãe, dirigente do Círculo da Oração, dirigente de crianças, né, de Jaboatão. E às vezes a gente fica esperando nossos pais morrerem, cara, pra honrar eles, pra ir pro cemitério. Os missionários não podem voltar pra casa só quando os pais morrem. Tem que visitar a casa dos seus pais, porque faz parte do seu fundamento, né? Então, eu sempre venho, tenho tempo com a minha família, venho para a minha igreja local, 15 anos que eu caminho com meus pastores, Que bem. ali em Jaboatão, sirvo eles, sirvo nossos amigos do Mevan no Nordeste, né? Sirvo nossos amigos de outras igrejas no Brasil, e eu acho que é isso. Todos nós precisamos ter esse entendimento. Por mais que você tenha casas lá fora, sendo ela casas de missionárias, bases, escolas, igrejas, casa da sua família, você sabe que tem uma casa de uma origem. Nunca esquecer de onde você saiu. Da onde você saiu, quem te criou, quem te discipulou, quem abriu o caminho para você. Eu tenho certeza que muitas palavras que seu pai recebeu tá vindo Se cumprindo, né? cumprindo em você, né, cara? É assim que aconteceu com meu pai. Meu pai falou: rapaz, esse era Uau. meu sonho, fazer isso que você tá fazendo. Uau, Falei: Deus tá realizando o seu sonho, pai. uau. E meu pai, eu me identifiquei demais com você falando aí, via meu pai orar, né? Meu pai, Você falou sobre festas, né? Então, eu acho que essas festas são um envio. Salmos 2, ao olhar por esse salmo messiânico, que é de Cristo, ele tomou posse das nações, só que pede-me as nações e eu te darei por herança. Quem recebe a herança é filho. Romanos 8,19, filhos maduros, que as nações, né? Então, eu acho que essas festas, essa herança, às vezes, quem vai herdar as nações não são os pais, às vezes são os filhos, né? Deus dá a palavra para Abraão, né? Olha para as estrelas do céu e essa é a tua geração. E aí ele tem um filho, né? É. O filho da promessa, sai um filho Então só. é ele. Só que quando você vai ver a geração, é uma multidão. Até hoje estão aí, né, velho? É isso aí, gente. São flechas. Top demais esse Cara, bate-papo. muito bom estar aqui com Everton. vocês, viu? Massa Obrigado, demais, gente. cara. Foi uma honra te receber aqui, Uau, cara. amém. Tinha muita mais coisa pra gente Ô, estar falando. rapaz, dava mais um monte. Que a hora tá indo e logo, Daqui a pouco tem um ajuntamento. logo a gente vai estar junto lá. E antes de encerrar, eu quero que você dê um recado aí pra juventude, pra turma, o pessoal que quer se lançar no campo missionário, a Amém. galera que tá queimando no coração dele, dá um recado aí. É pra qual câmera? Aquela ali, né? Aqui, ó. Amém. Gente, seguinte, seja um bom filho para se tornar um bom pai, para se tornar um bom missionário. O caminho seja discipulado, seja vulnerável, seja submisso, seja honroso, seja íntegro, seja hospitaleiro, aquilo que Paulo dá por conselho a Timóteo. Sirva e honre a Deus nos pequenos desafios na sua vida, para Ele poder te honrar nas teóricas maiores missões. Esteja disponível na sua igreja local. Seja discipulado e seja um discipulador aonde você está. A partir disso, você vai entrar num processo de lapidação, de treinamento. Escolha uma boa escola. Seja enviado também para uma boa escola, um bom seminário, um bom treinamento para ser capacitado. Não pense que a partir de uma capacitação de um mês, de 6 ou de um ano, você já vai estar apto para um campo missionário. O aprendizado e a capacitação missiológica, ela é contínua e eterna, até o dia que o Senhor cumpre toda a sua missão. A missão não é tua, a missão é de Deus. O chamado não é teu, o chamado é do Senhor. A vocação não é tua, é dele. Tudo é dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Os teus dons, os teus talentos, é tudo dele. A seara é dele, o campo é dele, o avivamento é dele, o fogo é dele, o amor é dele. Os órfãos são deles, as viúvas são deles, os refugiados são deles. Entendeu? Tudo é dele. A adoração é para ele, a oração é para ele, a missão, o serviço é para ele. Então, vai para esse lugar. Vai para esse lugar de fogo, de paixão, de lágrimas, esse lugar de devoção.
seja sempre disponível ao tratamento, seja sempre vulnerável, seja sempre alguém exposto, porque quem já é exposto diante de Deus, ninguém vai expor ele. Quem já está nesse lugar lá aos pés do Senhor, ele não vai precisar cair lá na frente. E pode ter certeza que o Senhor vai estar contigo. Não faça nada sem a presença dele. Não deixe que nada roube esse lugar da presença dele no teu coração. Nem títulos, encargos, graduações, diplomas, o que quer que seja, conexões. Viagens missionárias não são viagens turísticas. Que seu coração esteja guardado nisso. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima. É isso Valeu, aí. gente. Obrigado, hein, mano, por isso. Obrigadão, obrigadão. Tamo Foi um junto. prazer. Gente, esse Tamo aí foi junto. mais um Gadcast. Vamos encerrar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Fica na paz Tamo aí, junto. turma.